Fala galera da música, Alex Magrão aqui, mais uma aula de teoria musical aqui do curso da Cultive, bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre fórmulas de compasso com outros denominadores. Então na aula passada a gente falou sobre as fórmulas de compasso que tinham o denominador 4, né? Então 2x4, 3x4, 4x4, que é o mais comum, que é o que você vai ver na maioria das vezes nas partituras que você for ler. Mas existem outros denominadores também, e a nível de informação, mas também porque a gente vai usar em algumas situações, vamos falar sobre outros denominadores hoje. Então, o denominador 4, ele sempre vai nos dar essa figura aqui, que é a semínima, como a figura que representa um tempo dentro do compasso. E quando a gente tiver outra figura, a gente vai ter uma outra figura, né, um outro número, na verdade, a gente vai ter uma outra figura representando o tempo dentro do compasso. E a gente chama isso de unidade de tempo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também na próxima aula, mas só para você saber já, a unidade de tempo é isso. É aquela figura que a gente usa para representar um tempo dentro do compasso. Então, vamos lembrar aqui. Aqueles números, né, que é o denominador, que fica embaixo na fórmula de compasso. Cada número que aparece ali representa uma figura diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse ali o denominador 1, seria a semibreve, que é a primeira figura que você vê aqui. Se fosse o 2, seria a mínima. Se fosse o 4, né, quando é o 4 é a semínima. Aí tem a possibilidade também de ser o 8, que vai ser a colcheia. E o 16, que vai ser a semicolcheia. Mas os mais comuns, lembrando, vai ser o 2, que é esse aqui, né, que a gente viu na aula passada, o 4 e o 8. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os compassos com o denominador 2. Então veja nesse exemplo aqui que a gente tem um compasso 2 por 2. Tá? Então lembrando, esse número de cima ele vai me dizer quantos tempos tem no compasso. E vai me dizer, consequentemente, se é um compasso binário, se é um compasso ternário ou se é um compasso quaternário. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um compasso 2 por 2. O que isso significa? Que esse compasso ele é binário. Tá? Quer dizer que eu tenho dois tempos por compasso. Só que a figura que vai representar o tempo nesse compasso vai ser a mínima, tá? Que é essa figura que você está vendo aqui. Essas duas primeiras que aparecem ali no primeiro compasso. Tá? Lembrando que, eu não sei se eu já falei isso nas outras aulas, mas o compasso ele é sempre separado por essa barra que vem na posição vertical. Tá? Então, sempre o que tem dentro de duas barras na posição vertical, a gente vai chamar de compasso. Bom, agora vamos ver aqui, ó, como que eu pensaria esse ritmo que está escrito aqui. Então, eu vou contar aquela figura ali como 1, 2, aí o segundo compasso eu vou ter 1 e 2 e por último chocolate, chocolate. O que isso significa? Deixa eu pegar o metrônomo aqui que fica mais fácil de a gente entender o que significa eu ter essa contagem aí. Então, deixa eu mudar aqui. Deixa eu diminuir a velocidade, que está muito rápido, só para dar exemplo para vocês. Então, vamos lá. Então, estou marcando o tempo aqui. Vamos acentuar isso aqui no tempo 1, para a gente contar como 1, 2, né? Então, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, digamos que eu vou tocar essa sequência, esses compassos aqui no violão. Vou tocar sempre na mesma nota, só para dar o exemplo mesmo, tá? 1, 2. Tá? Então, falando agora, né? 1, 2, 1 e 2 e chocolate, chocolate. Então, mais ou menos essa é a ideia aqui, tá? Agora, se a gente puder comparar, a gente pode comparar isso aqui com um compasso binário de denominador 4, ou seja, o compasso 2 por 4. Então, na prática, o que está escrito embaixo, o que está escrito em cima, vai ser a mesma coisa, tá? Só muda a forma de escrever. Então, se eu colocar de novo o metrônomo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 1 e 2 e chocolate, chocolate. Então, vou tocar sem falar. 2, 1, 2.
Então, só para você entender que são duas formas de escrever a mesma coisa. Aí você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu também me perguntei quando eu fui estudar sobre isso. Mas se é a mesma coisa, por que existem duas formas de escrever? Na verdade, não existe uma resposta muito precisa sobre isso. Tá? Existem algumas teorias, algumas ideias. Eu acredito no seguinte: não havia ainda esse cara aqui, ó, que é o metrônomo, na época em que a escrita da partitura foi desenvolvida, né? A ideia de usar um metrônomo, a ideia de contar o andamento, mais rápido ou mais lento, foi uma coisa que veio bem depois, tá? Então, isso era uma forma de o compositor escrever quando ele queria que aquela música fosse tocada mais rápida ou mais lenta, e usar uma figura no denominador que fosse uma figura mais rápida ou mais lenta, tá? Mas, como eu falei, isso é uma teoria, não se sabe exatamente por que haviam essas formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Hoje a gente ainda usa isso quando a gente quer dar essa intenção. Por exemplo, eu vou escrever em 2x2 quando eu quero que a intenção seja binária, por mais que eu escreva com figuras que poderia ser escrito dentro de um compasso 4x4, por exemplo, tá? Talvez isso fique um pouco confuso agora, você vai entender isso melhor na prática, quando você for ler uma partitura, tá? Mas a ideia aqui é mais para te dar essa informação, para te mostrar que existem essas possibilidades. Vamos continuar aqui. Então a gente pode ter também outros denominadores, como eu falei. Vamos ao exemplo do denominador 8, tá? Que é bem comum também ter compasso com denominador 8. A gente vai ver mais isso na próxima aula, onde a gente vai falar de compasso composto. Mas aqui a gente ainda tem um exemplo de um compasso que não é o composto, né? Não precisa se preocupar com isso ainda, vou te explicar na próxima aula, que é o compasso 3x8. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um compasso ternário, onde a figura, que é a unidade de tempo, é a colcheia, tá? Então como é que eu vou ler isso? Vou pensar como está escrito ali, ó, né? No primeiro compasso eu tenho 1, 2, 3. No segundo compasso eu tenho uma nota longa, 1, 2, 3, que vai durar 3 tempos. E no último compasso eu tenho 6 figuras mais rápidas, né? 1 e 2 e 3 e... Tá? Mais ou menos isso. Deixa eu colocar aqui também no metrônomo para ficar mais na prática. Então agora eu estou marcando o metrônomo a cada 3 tempos, né? 1, 2, 3. 2, 3, 1 e 2 e 3 e... Tá? Então é simples a ideia, né? E a gente poderia comparar isso aqui com um compasso de 3x4. Está escrito aqui exatamente a mesma coisa que está em cima. Na prática, se o andamento for o mesmo, eu vou ter isso aqui, ó. 2, 3, 2, 3, 1 e 2 e 3 e... Tá? Então a mesma coisa que aconteceu antes está acontecendo aqui também. Tenho duas formas de escrever a mesma coisa, tá? Então essa aula é uma aula um pouquinho mais curta, uma aula mais objetiva aqui, porque eu só queria te mostrar que existem essas possibilidades, né? Onde a gente tem o denominador 4, o denominador 2 e o denominador 8, tá? Que na prática você vai ver que poderia escrever tudo com um denominador só que iria funcionar, tá bom? Mas, enfim, isso às vezes é um pouco do gosto do compositor na hora que ele vai escrever, tá? Bom, próxima aula então a gente vai falar sobre compasso simples e compasso composto, mas aguarde para que você possa entender do que eu estou falando. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço.